Muito boa tarde, gente boa. Está começando o Globo Esporte. Daqui a pouco, claro, vou falar de seleção brasileira, porque quinta tem Brasil e Chile. Você vai ver ao vivo na Globo depois de Vale Tudo. Além da reportagem, vamos ao vivo lá para a Granja Comari. Vamos lembrar os rolés do técnico Carlo Ancelotti. Antes de conhecer a Granja, o homem rodou o Brasil. Mas antes, vamos falar de Brasil campeão mundial de surf de novo? O homem da vez é ele, Iago Dora. Pela 8ª vez em 11 temporadas, a tempestade brasileira, eles chamam lá de Brazilian Storm, conquistou o mundo. Foi de um jeito para não deixar dúvida. Iago Dora caiu na água precisando vencer apenas uma bateria para se tornar o novo campeão. E foi impecável. Tava nervoso, né? Com certeza. Podia botar a temporada toda a perder ali, mas eu fui para decidir na primeira bateria. Eu sabia que essa era a minha vantagem e fui já para definir ali mesmo. Ele derrotou o Griffin Colapinto, que tinha eliminado Ítalo Ferreira nas quartas de final. O norte-americano era uma ameaça real. Venceu nessas ondas ano passado, quando a etapa de Fiji retornou ao circuito. Mas foi justamente quando o mar cresceu nesse pedacinho do Oceano Pacífico que o líder do ranking se sentiu ainda mais confortável. Vibração do Iago Dora, que fez a melhor escolha. Nem o que falar dessa onda espetacular. Com Iago Dora, o Brasil recupera a coroa do surf mundial. Esse é o 8º título em 11 anos. Uma tempestade que está longe de acabar. Muito legal me juntar aos outros campeões brasileiros, é uma honra para mim. Como eu falei várias vezes, eles são inspirações muito grandes para mim e entrar nessa lista junto com eles é incrível. Iago foi tietado por gente importante. Ítalo Ferreira era um deles. Iago Dora é talento, é emoção. Iago Dora é campeão do mundo. Aos 29 anos, Iago está no auge. E esse é o... Aqui, os brasileiros campeões do mundo nessas 11 temporadas aí. Gabriel Medina foi o pioneiro e ganhou 3 vezes. Aí depois Adriano Souza, o mineirinho. Ítalo Ferreira, que ganhou inclusive também uma medalha de ouro olímpica, única até agora. O Filipinho, Felipe Toledo, 2 vezes. E o Iago Dora, o atual campeão, tirando onda 2025. Reclame. E agora sim, vamos falar da seleção brasileira de futebol, porque quinta tem Brasil e Chile no Maraca. Hoje a seleção faz a primeira atividade com um grupo completo lá na Granja Comari, em Teresópolis. Quem está acompanhando de perto é Carlos Gil. Conta pra nós aí, Gil, dia da seleção em Teresópolis. Fala, Escobar, tudo bem? Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Os portões acabaram de ser abertos, agora o ônibus está passando ali, vocês não estão vendo, mas daqui a pouco a gente vai subir também para a entrevista coletiva do atacante João Pedro e do volante Jean Lucas. Vai ser o primeiro treinamento do Ancelotti com o grupo completo, com os 24 convocados, né? Ontem ele fez um treinamento debaixo de chuva fina, friozinho, com 19 em campo. Os jogadores foram chegando, o último a chegar foi o Rafinha, chegou ainda de madrugada aqui na Granja Comari. O Rafinha, que é o artilheiro da seleção brasileira nas eliminatórias, com 5 gols. O Ancelotti teve alguns problemas na convocação, né? O Vini Júnior, por exemplo, está suspenso, alguns jogadores lesionados, ele precisou chamar novos nomes e está ampliando o leque de observações. Vai usar essas partidas contra Chile e Bolívia, o Brasil já está classificado, para observar novos nomes. Um desses nomes é o Caio Jorge, que é atacante do Cruzeiro, artilheiro do Campeonato Brasileiro. Ele já esteve na seleção, em seleções de base, mas nunca na principal. E falou sobre essa oportunidade de mostrar o trabalho dele para o técnico italiano. Vamos ouvir então o Caio Jorge. Essa é uma experiência muito boa, sempre sonhei com esse momento. Já passei nas categorias de base aqui da seleção, então você acaba que se imagina chegando na principal e no meu caso não foi diferente, sempre foi um sonho, um desejo, e hoje eu estou fazendo parte dessa equipe aqui da principal, está sendo muito, muito gratificante para mim. Convocação merecida, inclusive. Cuidado com os carros aí, Carlos Gil. Passou uma Kombi pertinho de você aí. Mas eu quero te perguntar o seguinte, quem for ao Maracanã assistir ao jogo, tem uma atração especial? Que atração é essa, cara? No Maracanã ninguém vai correr risco de ser atropelado, não. Vai ter muita emoção antes do jogo, viu, Escobar? Porque Ivete Sangalo acaba de ser confirmado um show, um
jogo, né? Depois do aquecimento dos jogadores, a Ivete vai subir no palco, vai cantar algumas músicas para animar a galera e o Brasil rumo a essa vitória para encerrar a participação como mandante. Aliás, o Brasil tem 5 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota como mandante, fez 17 dos 25 pontos que tem nas eliminatórias jogando em casa. Então é um bom presságio aí para a torcida brasileira, nesse que deve ser o último jogo do Brasil diante do torcedor até antes da Copa do Mundo, né? Porque o Brasil faz o jogo depois com a Bolívia e aí tem uma série de amistosos em outubro, novembro, no ano que vem, mas não deve mais jogar no Brasil não, viu, Escobar? Então tem show da Ivete antes de Brasil e Chile na quinta-feira. Vai levantar poeira. Um abraço para você, Carlos Gil, o melhor repórter do Brasil. Bora ver então como é que foi o primeiro dia na Granja, na reportagem do Felipe Brizola. A paisagem nublada é parte do cartão postal de Teresópolis e nesse ambiente da Granja, poucos se sentem tão à vontade como o Casemiro. São quase 15 anos de seleção. Por isso, fez todo sentido ele puxar a fila do time ao lado de um novato neste local de trabalho, Carlo Ancelotti. O italiano logo foi introduzido à instabilidade meteorológica da Serra Fluminense. Na primeira atividade do treinador na Granja Comari, uma seleção incompleta, com 19 dos 24 convocados em campo. Alguns ainda cansados da rodada do fim de semana só observaram. Nesta terça, o elenco finalmente vai ficar completo. Vão ser apenas 2 treinos com toda a equipe à disposição. Por isso, qualquer entrosamento prévio é muito bem-vindo para a comissão técnica. E tem um trio que chega com muita intimidade. O idioma inglês o Estevão ainda está pegando, mas a parceria no Chelsea com os outros brasileiros João Pedro e Andrei Santos é realidade. Agora também na seleção. Quando eu saio com a convocação, nós 3 ficamos muito felizes, né? Claro que, como eu falei, é o fruto de um trabalho que a gente faz todos os dias, trabalha todos os dias para estar aqui. Então acho que a gente fica muito feliz por sendo companheiro de time, nós 3 estamos aqui na seleção também. Com menos de um ano para a Copa e poucas janelas de treino, muitos ajustes vão ser feitos na base da conversa. E ainda tem os que estão chegando agora, tentando cavar um espaço definitivo com o treinador estrangeiro. Nem nos meus melhores sonhos, eu acho que eu ia imaginar isso. Para mim é o maior treinador da história, né? Conquistou grandes coisas, treinou o melhor clube do mundo. Estou um pouco nervoso, né? Porque é homem, né? Então, achei bacana. Então, eu só tenho a aprender. Contra Chile e Bolívia, o Brasil tem a chance de melhorar consideravelmente a imagem deixada nessas eliminatórias. E o Vasco, hein? Tá aproveitando essa data FIFA para apresentar mais 2 reforços para o restante da temporada. O Vasco segue na briga pela Copa do Brasil, tá perto da zona de rebaixamento do Brasileirão, tem que sair de lá, precisa de elenco para isso. Conversar com a Camila Barbieri. Agora, antes dessas notícias, quem chegou, uma notícia chata sobre o Jair, né, Camila? Que, me deu uma quebrada hoje de manhã. Exatamente, Escobar. Boa tarde para você, para todo mundo que está com a gente. Um desfalque importante, né? O volante Jair, então, foi diagnosticado depois de fazer exames médicos, que está com uma lesão de ligamento cruzado anterior no joelho direito. Então, deve desfalcar aí o Vasco pelos próximos meses. Ele teve essa entorse no jogo contra o Sport. Mas agora, virando a chave, falando de coisa boa, né? Tá rolando agora, aqui no prédio da SAF do Vasco, que fica em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, a apresentação do Matheus França, que já está bem conhecido da torcida, né? Afinal de contas, ele já jogou nessa vitória por 3-2 diante do Sport, vestiu a camisa 9 e também foi perguntado aqui e respondeu sobre a questão do condicionamento físico, já que ele ficou aí quase cerca de 3 meses sem jogar quando estava no Crystal Palace da Inglaterra, que foi o clube que ele estava jogando por último e veio por um contrato de empréstimo por 1 ano. Agora, falando do Carlos Cuesta, que é o zagueiro que está sendo apresentado agora, vai vestir a camisa 46, estava no Galatasaray da Turquia. Ele falou sobre a opção de jogar dos 2 lados, viu? Porque ele é titular na seleção colombiana, disputou a Copa América no ano passado, jogou pelo lado esquerdo. Vamos ouvir ele falando também sobre as valências dele. Me han visto jugar mucho por izquierda y yo soy más de jugar por derecha, yo soy derecho, así que creo que con el entrenador la posición mía va a ser la derecha y es donde yo me siento más cómodo, pero es claro que en el equipo nacional, en la selección Colombia, juego mucho más por izquierda, así que no tengo problema en usar ambos lados para defender. Vamos falar do Flamengo, que é o líder do campeonato. Vamos ver a tela. Cadê? O que vem na tela aí?
Olha só. Ontem foi recorde de público. Flamengo e Grêmio, o maior público do Brasil em 2025. 64.495 pagantes. São 69.447. Garanto que tinha 70 mil. Porque o que tem de carona a gente está acostumado a saber quanta gente que entra. Maior renda, praticamente 5 milhões de renda no jogo. E o Flamengo, ele domina os 12 maiores públicos do ano. Que momento é esse que passa o Flamengo? E o Mano Menezes disse, eu vou jogar e fechado mesmo. Mas acabou, o Grêmio acabou. O Grêmio é, como a torcida diz, é o imortal. O empate caiu do céu, né? É o imortal, é o imortal. Porque o Flamengo podia ter feito uma série de gols. Eu faço a pergunta para vocês. Quem é que se arrisca a responder? Tem alguém para bater o Flamengo no Campeonato Brasileiro? Acho que não tem. Acho que a briga até o final será entre Flamengo e Palmeiras. Os dois melhores elencos, os clubes com melhor dirigidos, melhor administrados, que têm o maior poder de contratação. O Palmeiras investiu 700 milhões nesse time, mas faturou mais de 900. Sabe quanto o Flamengo gastou nessa janela? 277 milhões. Então, olha aqui, ó. Sem grana não se faz futebol. Os jogadores. Saúl, Emerson Royal, Samuel Lino, Carrascal, 277 milhões. Gastou 277. Trouxe esses caras todos. Sabe quanto botou no bolso? 475 milhões. Isso é gestão. Sim. Acabou de assinar um patrocínio de 265. Olha aqui, agora vou dizer. Vendeu Wesley, Gerson, Lohan, Matheus Gonçalves, Alcaraz, o Vitor Hugo foi para o Santos e já tem mais 2 ou 3 que também já vão. Sim. Então ele faz tudo isso, consegue praticar esse futebol e ainda bota lucro no bolso, cara. O Flamengo é o melhor elenco da América do Sul, na minha opinião. Isso não significa que vai ser campeão da Libertadores, vai ser campeão brasileiro. Mas pra mim, cara, esses 3 atacantes que entram depois, ou que entraram depois, eles são titulares da maioria dos clubes brasileiros que estão disputando a Série A. Esse é o gol do Flamengo, a jogada do Pedro com a Arrascaeta. O Arrascaeta voltou à grande fase. Sim. Você vê olha essa defesa, ó. Essa é a defesa. O Samuel Lino jogou até o fim, viu? Jogou então, eu falei, não saiu. Olha o goleiro do Grêmio. Volpe, herói. Thiago Volpe. Fez uma partida da vida dele. Essa foi uma das grandes defesas do campeonato. 2 defesas no lance só, ainda tirou por baixo para o Arrascaeta não poder aproveitar. E vai seguindo o lance, e a defesa do lance do Pedro. E o Grêmio, mas o Grêmio foi aquele Grêmio lutador. Mas o Flamengo dominou até que veio o lance do pênalti. E estava atrasado na bola, o lateral do Flamengo. Mas teve tantos outros lances, eles foram muito econômicos nos lances. A pergunta vale para todo mundo. O Flamengo é o grande favorito do campeonato? Sim. Para o Modão, o Palmeiras. E o Cruzeiro? Cadê o Cruzeiro nessa história? O Cruzeiro é o segundo colocado. O Flamengo joga com o Palmeiras e o Cruzeiro Flamengo em casa. E Palmeiras. Você falou Flamengo e Palmeiras. É que você não botou o Cruzeiro. Não botei. Você está bem lá em Belo Horizonte. Pelo que os times estão jogando. Flamengo e Palmeiras, pelos elencos. Fala aí. Então, eu acho que Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro. Eu acho. Mas favoritismo total para o Flamengo. Flamengo, primeiro, que eu acho que do jeito que está a pontuação, a decisão vai ser nos confrontos diretos. O Flamengo ganhou do Palmeiras no Allianz Parque e vai jogar com o Palmeiras no Maracanã. O Flamengo perdeu do Cruzeiro lá e vai jogar com o Cruzeiro no Maracanã. O Palmeiras perdeu do Cruzeiro lá e vai jogar com o Cruzeiro no Allianz Parque. Só que, nesse desenho, vamos supor... É importante isso que ele está falando, desses mandos de jogos. Que é assim, olha todos os jogos que tem pela frente, tanto o Cruzeiro, o Palmeiras e o Flamengo. O Flamengo vai ganhar a maioria, concorda? Vai empatar um pouquinho, vai perder um pouquinho. O Palmeiras é a mesma coisa. Então essa pontuação vai ser difícil de ter mais distância, jogando com os outros times. Então o confronto direto vai tirar alguém da competição. E os confrontos diretos dos 3 primeiros colocados, todos são no Maracanã. Flamengo e Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro no Maracanã. Casão. Espera um pouquinho, deixa eu dizer outra coisa. Flamengo e Palmeiras tem que jogar em Mirassol.
Posso dar uma... Flamengo e Palmeiras tem que jogar com o Mirassol lá em Mirassol. O Flamengo pode não jogar contra o Mirassol. Flamengo e Palmeiras vão jogar contra o Mirassol e Mirassol. Sim, isso aí vai. Eles vão... Só uma coisinha rápida do Mirassol, já que você falou. Não é surpresa pra mim, é sensação. Ó, os 3 mandantes que não perderam em casa, por isso que eu falei. 3 invictos em casa: Mirassol, Bahia e Flamengo. Só completando o que o Casão falou, quando você vai analisar um campeonato brasileiro, né, pontos corridos, quais são as equipes que vão disputar título? Quais são aquelas que vão para a Libertadores? Quais são aquelas equipes que a gente não pode perder? Ganhar, não pode empatar nem perder, tem que ganhar sempre. Vocês acham que o resultado contra o Grêmio é um resultado normal? Não. Não. Então, assim, quando você vai disputar, você não pode perder ponto para o Grêmio. Você pode seguir. Quem é que está disputando com o Flamengo hoje? Não, deixa eu concluir, meu. Vai lá. Quem tá disputando com o Flamengo hoje, a meu ver? Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro. Essas 3 equipes aqui. Também acho. Aí é confronto direto. Você pode ganhar lá fora e pode perder em casa. Pode perder em casa e ganhar, perder, vice-versa. Então, o jogo eu acho que jogado. Esse resultado assim, é o futebol que permite isso aí. Você vai jogar como o Flamengo jogou, mas de repente a camisa do Grêmio é aquela de tradição, de sofrer, de sofrimento, que não sei o quê, é o jogo. Mas tinha que ganhar esse jogo, porque faz a diferença ganhar esse jogo. Aquele que você tem que ganhar em casa e fora, em casa e fora. E mas ainda deu uma sorte, porque o Palmeiras também não ganhou. É isso aí. Então, fez o mesmo ponto. O Cruzeiro, no primeiro turno... Só que o Palmeiras empatou fora de casa. Fora de casa. Com um time que vai tirar... Porque assim, o que você vai assim... O Grêmio vai tirar ponto do Palmeiras? Do Cruzeiro, essa é a que você vai fazer. Um vai tirar ponto do outro. Entendeu? Então, o cálculo vai por aí. O Grêmio, eu não vejo o Grêmio nesse confronto. Palmeiras, Cruzeiro e Flamengo, tá certo? Deveria tirar. Vamos falar de Flamengo agora. Como eu disse aí na minha introdução, após o empate 1-1 com o Grêmio no Maracanã, no último domingo, o elenco recebeu folga e se reapresenta na sexta, treina sábado, treina domingo, visando ao próximo duelo, que será só daqui a 2 semanas com o Juventude, lá no Alfredo Jaconi. E por falar no jogo contra o Grêmio, gente, na boa, esqueci de mencionar isso no último vídeo. Ontem lá no Maracanã, teve um cara que estava muito próximo de mim e falou assim, eu sabia, criar esse clima de oba-oba, essa festa, esse clima de oba-oba, eu sabia que não ia ganhar. Bom, vamos lá, se você sabia que não ia ganhar, o que você foi fazer no Maracanã? Se enganou, se fez de trouxa, de otário, você não sabia, você achava que o Flamengo fosse ganhar. Ponto 2, tudo que aconteceu ontem no Maracanã, de verdade, gente, a pessoa tem que ser muito chata, muito ranzinza para dizer que o clima que foi criado atrapalhou o desempenho do Flamengo e por isso o Flamengo não ganhou. Vamos por parte, o clima criado nas arquibancadas, maravilhoso, com a volta da torcida Jovem Flá, com, enfim, todos os detalhes feitos entre Flamengo e a parceria nova, a nova patrocinadora Master, com plaquinha, bandeirão, mosaico 3D, maravilhoso, como tem em todo jogo. No intervalo, teve o showzinho lá do Alexandre Pires, teve o showzinho do, se eu não me engano, é o Bruno Cardoso, né? Que é o vocalista do pagode. Enfim, não lembro o nome da banda, não é o meu forte, vou ser bem sincero. Gente, não teve um jogador, não teve Felipe Luiz subir no palco, não teve nada. Se bobear, os jogadores nem sabiam que estava acontecendo aquilo no intervalo. Os caras estavam no vestiário. Não teve nenhum clima de oba-oba entre os jogadores, não teve isso. Eu vi de perto. Vocês podem falar, beleza, depois do 1-0 o Flamengo tirou o pé, deu uma amenizada, poderia ter feito o segundo. Concordo com isso tudo. Mas não é por causa do show, no intervalo, que isso aconteceu. Não, aconteceu porque é difícil o time manter uma intensidade tão forte durante os 90 minutos. E eu acho sim que os jogadores cansaram, de certo modo ali, entraram no modo, digamos, salto alto, de uma maneira, não que eles queriam, mas eles são seres humanos e tal. Mas, gente, criticar o que teve ontem no Maracanã, eu acho extremamente chato. A pessoa que faz isso é muito mal-humorada, pelo menos é a minha opinião. Bom, o elenco está de folga, mas o Danilo esteve lá no CT Ninho do Urubu e deu uma palestra para os jogadores do Sub-15 e Sub-16, super aprovo. Sempre que tiver uma situação dessa, eu vou divulgar aqui nas minhas redes, porque eu acho que eu me coloco no lugar desses garotos que estão buscando realizações, porque eles ainda não realizaram. Eles estão buscando, eles estão no Sub-15, Sub-16. Para e pensa quantos ficam pelo caminho.
E eu acho que ouvir o Danilo, que tem uma experiência absurda, um cara com um currículo maravilhoso no futebol, ouvir o Danilo, eu tenho certeza que dá muita inspiração a esses garotos. Por mais que eles não conheçam 100% a história do Danilo, mas ouvir o Danilo é sempre muito bom, é um cara que sabe falar muito bem, sabe passar a sua experiência. Eu tenho certeza, eu me coloco no lugar deles. É basicamente eu na faculdade ouvindo a palestra de um grande jornalista, como aconteceu várias vezes. Eu lembro, eu estudei na faixa aqui, né, na Zona Sul do Rio de Janeiro, em Botafogo. Lembro que uma vez o Eric Faria foi lá, que é um cara que eu super admiro, da emissora Globo, da TV Globo. Ele foi lá e, pô, eu sentei na primeira fileira, queria sugar ao máximo o que ele estava falando. E é basicamente isso, fazendo uma analogia aqui. Vamos falar de mercado agora, galera, porque o atacante Lucas Beltrán, aquele atacante da Fiorentina, argentino, muito especulado no Flamengo nessa janela de transferência, ele está deixando a Fiorentina, mas não está vindo para o Flamengo. A mídia italiana e a mídia espanhola noticiando que ele está indo para o Valência da Espanha. Sempre falei para vocês que seria muito difícil essa contratação, primeiro, porque o Flamengo não avançou, nem chegou a fazer proposta, pelo menos essa é a informação que eu tenho. Fez uma consulta, o jogador não se mostrou animado para vir para o futebol brasileiro, gostaria de ficar na Europa, e assim vai acontecer, porque ele está indo para o Valência da Espanha. E por falar em atacante, muito se fala sobre o interesse do Flamengo em Marcos Leonardo. Vamos lá, galera, eu fiz um vídeo aí recentemente falando, ó, eu não tenho informação de nada, só estou ouvindo e tal. Fui lá. Inclusive, ontem eu estava a caminho do SBT, eu estava ouvindo o programa da Jovem Pan, que é apresentado pelo Thiago Asmar, famoso pilhado, inclusive um abraço para ele. Ele trouxe durante o programa que o Flamengo não tinha o interesse em Marcos Leonardo, e hoje, segunda-feira, fui apurar, e é basicamente a mesma informação que o Thiago Asmar disse ao vivo no programa Jovem Pan. Inclusive o próprio Vampeta, que é um cara ex-jogador, eu sou fãzaço do Vampeta, um cara sensacional, ele também trouxe durante o programa que ele teve informação com pessoas ligadas ao Marcos Leonardo, que o Marcos Leonardo gostaria de vir para o futebol brasileiro, mas não é o Flamengo. Sim, sejamos francos, pelo modelo de negócio, empréstimo até o fim do ano, eu no lugar dele eu ia querer jogar no São Paulo também, sabe por quê? O tempo é curto. No São Paulo ele vai chegar para ser titular, no Flamengo ele não vai chegar para ser titular. No São Paulo ele vai brigar pela Libertadores também. A chance dele jogar é no São Paulo, no Flamengo ele vai brigar por vaga e olhe lá. Porque tem o Pedro, enfim, tem o próprio Bruno Henrique. Então, eu no lugar dele, eu também ia querer o São Paulo. Ainda mais pelo que o Vampeta disse, a família dele é muito torcedora do São Paulo. Então, para o Flamengo não faz o menor sentido esse tipo de modelo de negócio. Para o São Paulo faz muito sentido, porque eles perderam todos os centroavantes. O Caleri está machucado, o André Silva está machucado, eles estão cheios de desfalques. Então, eu acho que juntando o útil ao agradável para o Marcos Leonardo seria melhor. Fala galera, saudações rubro-negras, mais um vídeo do nosso canal, trazendo para vocês aqui hoje as últimas informações do nosso querido Mengão. Primeiro assunto, rapidinho, burburinho nas redes sociais dizendo que o grande culpado pelo empate do Flamengo, pela perda, né, dos 2 pontos, foi o show, o intervalo do jogo, a festa preparada pela Betano. Gente, tem gente que é ridícula, né? Ridícula. Chega a ser nojento, chega a ser imbecil demais falar uma asneira dessa. Jogadores do Flamengo não tem nada a ver com a festa, ninguém foi participar da festa, ninguém se desconcentrou por causa disso. É uma festa do patrocinador, que levou um cantor na hora do intervalo. No intervalo todo mundo lá nos vestiários, todo mundo ouvindo explicação e informação do Felipe Luiz, todo mundo concentrado em se preparar para o segundo tempo, e vai dar ideia a extracampo, coisas que estão acontecendo no intervalo. Quer dizer, chega a beirar o ridículo a informação de algumas pessoas e o que eles tentam promover dentro de uma partida de futebol. Então fica aí o meu repúdio a esse tipo de informação, tudo isso que tem sido vinculado aí nas redes sociais, nas mídias, a respeito, né, desse problema aí que aconteceu no intervalo do jogo, que nada teve a ver com o jogo especificamente, tá? Faltou o Flamengo? Faltou o quê? Faltou pontaria, primeira coisa. Muitos jogadores chutando a bola lá nas nuvens, parece que não treinam a semana toda. É impressionante como chega na hora do jogo, o desequilíbrio emocional deve ser tamanho, porque não consegue pegar uma bola e colocar dentro da casinha. É impressionante. Se você errar um chute uma vez ou outra, tudo bem, mas os mesmos jogadores erram várias vezes, conseguem isolar a bola muito fora do gol. É impressionante.
No meu tempo que eu jogava futebol, eu errava de 10, eu errava uma. As outras 8, 9 estava dentro do gol. Podia nem ser gol, mas estava dentro do gol. Agora eles não conseguem o básico, que é acertar o gol. É impressionante como é que o jogador profissional que ganha uma fortuna, que treina todo dia, não consegue botar a bola na casinha. É impressionante. Olha que o gol é grande, tá? Eu fui goleiro, eu posso dizer, é bem grande. São 7 metros de gol, com quase 2 metros de altura. Então não tem como falar que errou. Você pode nem fazer o gol, mas que ela tem que cair dentro do gol, tem que cair. Impressionante como erra. Como chuta a bola longe. Impressionante. E treina todo dia, é isso que me deixa irritado. Ganha uma fortuna para treinar todo dia, come bem, bebe bem, vive bem. E não consegue acertar o gol. É impressionante. Então foi falta disso que o Flamengo não venceu o Grêmio. Falta de pontaria, falta de capricho na execução da jogada. Você trabalha toda uma jogada, todo um trabalho para ir tocando bola, toca a bola lá, toca a bola daqui, roda a bola para cá, roda a bola para lá, vê onde está o melhor jogador, tenta se encaixar, dá o passe, pensa no passe, consegue executar o passe, aí chega na hora do acabamento, que é a hora de colocar a bola no fundo da rede e fazer o gol, que é o momento mais importante, o cara simplesmente erra. E não é uma vez, como eu falei, são várias vezes. Então é repetitivo, é crônico esse problema no Flamengo e não é de hoje. Não estou falando nenhuma novidade para ninguém. Isso já é raro de não acontecer. Todo jogo do Flamengo, exceto aqueles 8-0, que foi fora da curva, o Flamengo sempre erra gol aos montes. E isso aí tem que ser trabalhado pelo Filipe Luiz, que a hora que ele conseguir acertar isso, o Flamengo é imbatível, o Flamengo não perde mais partidas, o Flamengo não empata mais partidas e vai ser campeão de tudo. Não vai ficar nessa lenga-lenga de ter saído da Copa do Brasil por falta de fazer mais gols. É impressionante. Cria, faz tudo que é o mais difícil, chega na hora da conclusão da jogada, não consegue concluir a gol com capacidade, com qualidade e com o talento que todo jogador do Flamengo tem. É impressionante. E também por causa do goleiro, que simplesmente sempre, né, já na época do São Paulo era a mesma coisa. Quanto o Flamengo, o cara é impressionante, parece fazer até promessa. Que vira o paredão. Nada passa. Entendeu? Não sei nem como é que entrou aquele gol da Arrascaeta, porque a Arrascaeta tem um talento tão grande que fica difícil do cara pegar. Porque o resto, a cabeçada do Léo Pereira de manual, a cabeça subiu no alto, cabeceou para cima, quase pegando no chão, e o cara consegue fazer a defesa. A outra do Pedro, nem tanto, que ele estava meio apertado e foi mais em cima dele. Mas fora isso, o cara simplesmente faz o jogo da vida dele contra o Flamengo. E o Flamengo tem que entender isso. Por isso que é obrigatoriedade do Filipe Luiz pegar os seus jogadores todo dia e treinar a finalização, acabamento de jogada, porque o mais importante do futebol é bola na casinha. Senão fica complicado. Então o que tinha para falar para vocês era hoje. O Flamengo está de folguinha até sexta-feira. Sábado e domingo vão treinar, se preparando para o jogo lá no Alfredo Jaconi contra o Juventude na semana que vem. Galera, um grande abraço a todos, saudações rubro-negras, até amanhã com mais um vídeo. Valeu!